Olá, tudo bem? Você já ouviu falar em comportamento disfuncional? Não? Pois é, o comportamento disfuncional existe e, pelo que eu pude apurar, tornou-se um traço padrão na humanidade. Como assim, Joyce? Bom, explico. Antes eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Joyce Egli e estou em uma jornada por autoconhecimento. O objetivo aqui deste canal é dividir com você todos os frutos e louros dessa minha jornada, dessa minha história, né? Inclusive os momentos de diversão. Por quê? Porque eu compreendo que quanto mais a gente se conhece, melhor a gente compreende o todo e se torna mais capaz de fazer escolhas com qualidade e afetar o todo e ser afetado de forma positiva, certo? Bom, nessa jornada eu descobri que o comportamento disfuncional se tornou um traço comum na humanidade, como se fosse um bug sendo replicado. Sabe aquela cena de Matrix que o Smith, que é o bug do sistema, ele invade um outro ser e transforma aquele ser idêntico a ele? Isso é um comportamento viral, né? O vírus ele invade a molécula, né? a célula, e replica nela o seu DNA e faz com que ela passe a reproduzir outros indivíduos idênticos a ele. A humanidade está doente. Por quê? Porque está disfuncional. A disfuncionalidade passou a ser replicada como um padrão de normalidade, né? Quando isso aconteceu? Não sei. Desde quando? Não imagino. O fato é que os comportamentos e padrões disfuncionais, eles existem e estão afetando a qualidade de vida da humanidade. Não é uma particularidade uma família disfuncional. O que eu pude apurar é que, em maior ou menor grau, todas as famílias humanas hoje estão disfuncionais de certa forma. Por quê? A menos que alguém descubra alguma tribo em algum lugar totalmente isolado de todo o resto, e mesmo assim, certamente, pela tendência humana, né, a maldade, a perversidade, a essas disfuncionalidades, você vai perceber que há, no mínimo, a existência de alguma manifestação de assédio. E o assédio, ele, além de existir, né, por exemplo, no ambiente de trabalho, ele também ocorre no ambiente social e no ambiente familiar. Quando ocorre no ambiente familiar, ele forma famílias disfuncionais, tá? Essas famílias disfuncionais, elas surgem do núcleo familiar. E quem é o núcleo familiar? É quando duas pessoas resolvem conviver e formar uma instituição familiar, que pode ou não ter filhos. Ocorre que quando esse núcleo familiar disfuncional, potencializado pela somatória das duas disfuncionalidades existentes nos dois indivíduos, né, em todos os atributos disfuncionais existentes nesses indivíduos que estão defeituosos, estão bugados, resolvem ter filhos naturais ou adotados, esses filhos acabam sofrendo as influências dessas disfuncionalidades e eles se tornarão novos replicadores de disfuncionalidades. Daí, eu acho muito arriscado atribuir a seres humanos, que são seres mutáveis, né? Ainda que tenha o seu quê imutável, são seres mutáveis, como toda a criação, que sofre influências diversas, rótulos estáticos. Porque eu acredito que todos nós podemos sofrer alterações e, sofrendo alterações, mudamos, né? Ou não, depende das nossas escolhas. Ah, Joyce, mas uma pessoa que nasce doente, etc e tal, você tem como ter interferência de medicamentos? Tem. Tem casos que realmente não vão entrar num comportamento que a gente entende que seja vivível, né? Mas, de uma certa forma, aquele ser, ele vai, com as suas afetações, contribuir
para o funcionamento do todo de alguma forma, nem que seja pela exploração das informações que ele, por existir, acaba entregando para quem o observa. Bom, neste caso, olhando a disfuncionalidade nesse contexto de uma forma geral, você percebe o seguinte, que não é uma exclusividade você ser fruto de relações disfuncionais. Como foi que eu cheguei a essa conclusão? Quando, nessa minha jornada, o ano passado, eu me deparei com a confrontação de ser uma pessoa disfuncional. Como? Eu vim de um lar disfuncional, fruto de uma mãe disfuncional, e tentando conviver melhor comigo mesma, eu me deparo com várias coisas que ela fazia e me percebi disfuncional também. Quando eu me confrontei com essa informação, o meu mundo interno, que já era destroçado, desabou. Porque você idealiza o bom, você idealiza o perfeito. A perfeição não existe. A perfeição que a gente consegue conceber como ideia utópica, ela é fruto de uma imperfeição possível. Essa inexatidão em toda a criação, né, que há uma aproximação, mas aquela possibilidade variável que denota a existência de imperfeição é exatamente o que torna tudo perfeito. E toda a mutabilidade possível, né, na minha compreensão. Então, a perfeição não existe. Só que a gente não aprende isso na escola, nesse padrão disfuncional que nós existimos. A gente só compreende isso quando a gente se enxerga disfuncional, porque está se fazendo de vítima o tempo todo, porque se enxerga como vítima. O ser humano está na posição de vítima. Só que umas ou outras pessoas conseguem conviver com esse padrão de vítima sem nenhuma crise existencial, porque para ela, de uma certa forma, esse padrão disfuncional está confortável. Ou porque ela não entra em crise existencial, ou porque ela está sendo desonesta com as pessoas. Agora, há um outro padrão de vítima, que é o padrão de vítima por ignorância. É aquela vítima que ela se vê como vítima, mas por questão de não ter conhecimento, né? Por não entender. E aí, quando ela se confronta com isso, ela percebe que ela tem uma escolha. Que o que ela foi até aquele ponto, né, é consequência da ação dos outros, é culpa dos outros, mas o que ela pode ser dali em diante é responsabilidade dela. E aí ela vai se confrontar com essa escolha. Quando ela se confronta com essa escolha, se ela optar não mudar, é porque ela gosta de ser desonesta com as pessoas, porque de uma certa forma ela está sendo beneficiada por esse comportamento de vítima, né, em que ela foi colocada e se alocou ali e vai ficar ali e vai morrer nesse padrão de vítima, sendo desfuncionalizada e desfuncionalizando outras pessoas, enfim. Mas quando ela toma tenência, ela diz não, tomo para mim a responsabilidade, porque agora eu tenho consciência, ela vai buscar quebrar esse comportamento disfuncional. Ela vai se negar a replicar disfuncionalidades, porque ela compreende que a disfuncionalidade, né, esses comportamentos disfuncionais, são uma falha do comportamento humano, são um bug que permeou durante muito tempo, né, porque ela já nasceu nesse sistema, mas ela não é obrigada a permanecer replicando esse bug. E ela passa a ter consciência de outras coisas, ela passa a ter mais fome de conhecimento. Eu sempre tive fome de conhecimento, mas depois que eu passei por essa fase,
eu passei a ter mais fome de conhecimento, mas agora é uma fome objetiva. Não é uma fome tipo estrela em explosão, é uma fome objetiva. Por quê? Porque você consegue conectar todas as informações aos poucos que você tem. E aí essas informações, elas passam a ter um sentido real, mais lógico das coisas. E você começa a perceber qual é a sua função, né? Por que você existe, de onde você veio, para onde você vai. E essas crises existenciais, elas deixam de existir. O que eu percebo é que cotidianamente, né? Porque não é um processo tipo, opa, os imediatistas dificilmente conseguem, né? Mas se eles se conscientizarem dessas deficiências, ele começa a ser persistente, ele vai chegar a vários momentos que ele vai dizer, opa, eu sou vítima ou vitimizador? Eu sou vítima, mas eu sou vítima porque eu estou permitindo ou porque eu estou vitimizando? Qual é a disfuncionalidade que eu preciso corrigir? Ah, eu sou vitimizador. Epa, por que eu estou vitimizando? Qual é a disfuncionalidade que eu preciso corrigir? Ou seja, o pensamento dele passa a ser de autocorreção. Não de culpabilização, mas de consciência de que vai errar durante a vida, que vai, para consertar padrões em si, né, hábitos em si, é difícil. Ele vai oscilar, ele vai estar sempre se confrontando, mas, isso eu falo por mim, a tendência, pelo que eu posso observar, é aquele movimento de estrela, né? Você surge, explode, depois você se torna naquele processo de equilíbrio, né? No planeta seria o gelo, mas na estrela se torna uma estrela vermelha, uma grande vermelha, sei lá como é que chama o nome. E aí depois ela começa a diminuir, ou seja, a massa começa a se condensar mais, ela começa a diminuir e se forma uma estrela anã, onde toda aquela explosão de variação de cores e depois a prevalecência do vermelho, né, das frequências vermelho, e depois a frequência branca, que tem em equilíbrio todas as cores, né? E ali ela tá ali, né? Vai chegar nesse ponto. Então, esse percurso, esse movimento de fases, né, quase que lunares, né, a gente vai passar, você vai passar pro resto da vida e você vai se confrontar o tempo todo com essa possibilidade, né, você é o quem? De se identificar e diferenciar, de saber que você vai errar, mas até com seu erro você lida de uma forma melhor, você passa a escolher de uma forma melhor, né? Vai ter momentos novos que você não sabe como lidar com aquilo e a sua reação vai ser mais instintiva, mas você vai conseguir se perdoar, não ser indulgente com você ou se eximir o tempo todo das suas responsabilidades, não. Você vai saber lidar melhor com você. A cada vez que você vai passando, você vai se dando melhor com você mesmo. E a consciência é de alcançar o quê? De entender que você é um ser humano. E como ser humano, em plenitude, ele está equilibrado entre a razão e o instinto. Então, todas as suas necessidades você vai entendendo de uma forma melhor, né? Tanto físicas, biológicas, quanto mentais, emocionais, quanto as funcionais, todas elas você vai compreendendo de uma maneira melhor. E isso é gradual. Eu estou em uma fase que é a fase de tendência ao equilíbrio, é onde eu estou saindo da fase do epa, esse espaço é meu, não invada, que é aquele momento de explosão depois da confrontação, que foi uma depressão, né? Não é que eu fiquei, eu não estou falando aqui de estado de depressão, não é isso. Mas se tiver de descrever, é o choque, a confrontação, o momento de reflexão, que é um momento de depressão, depois o momento de efusão, que seria o de euforia, ou seja, o momento de brigar pelo espaço. Epa, eu existo, peraí, eu existo, né? O penso logo existo. E aí então você passa a entender tudo para, e aí você fala assim, não, peraí, né? Aí começa o declínio. Você chega ao ápice e começa o declínio. Eu tô nesse início do declínio. Então esse início do declínio é a tendência ao equilíbrio. E essa tendência ao equilíbrio é muito interessante, porque esse equilíbrio o objetivo dele final é o quê? É a maturidade
de consciência, é onde eu me entendo como um ser humano, eu existo como ser humano, eu me entendo como ser humano e eu objetivo a plenitude desse ser humano. Onde eu rejeito qualquer comportamento disfuncional, não significa que eu não o tenha, mas que uma vez que eu identifico, eu sou capaz de trabalhar em sua correção, né? Mesmo sofrendo comportamentos disfuncionais, ser capaz de não responder disfuncionalidade com disfuncionalidade, né? De forma consciente. Pode ser que inconsciente você acabe fazendo, mas a motivação de vida muda, né? Os estimulantes de vida mudam, a justificativa de vida muda. Então todo o seu centro de interpretação das coisas, do mundo, da vida, de outras pessoas, tudo muda para uma coisa que é muito mais essencial e basilar. É uma coisa diferente. Eu ainda não sei colocar em palavras expressas, bem explicadas ou científicas, etc. Mas eu estou distribuindo como se passa comigo. Então, se você, por acaso, assiste esse vídeo e percebe que você está replicando padrões disfuncionais, você tem uma escolha. Se você vai continuar reproduzindo esses padrões ou se você vai tomar consciência. Pode ser, eu suponho que seja isso, né? Porque comigo foi como eu descobri que você se sinta vítima de várias coisas, do mundo até. Mas você precisa entender que até esse ponto outros são responsáveis por quem você é, porque você não tomou decisões conscientes. Mas a partir desse ponto você tem escolha de continuar sendo o que te fizeram ser. Ou seja, a culpa é dos outros até esse ponto. Daí em diante, continuar sendo quem você é, culpa é sua. E se você não consegue sozinho, busque ajuda. É difícil fazer essa jornada sozinha. É muito difícil. Mas se você não se sente preparado, você vai precisar se confrontar, né? Imergir em você. Busque ajuda. Porque é possível sim corrigir e é necessário. Para até que a gente veja corrigidas essas discrepâncias que a gente vê no mundo, é necessário que o ser humano tome consciência de quem ele é, do que ele é e do que seria ideal para ele, dentro do que de fato foi pensado para ele, né? Do que se deseja, do que se espera de resposta do ser humano. Não aquilo que é tão instintivo no ser humano e com as tendências que, interessantemente, no prisma que eu recebi, que é a base do prisma é cristão, né? Tem lá que no final Deus acabou concluindo que a natureza do homem é má, né? E desde a meninice, ou seja, toda tendência ao homem é de destruição, de autodestruição. E não é uma destruição equilibrada, necessária e essencial para a existência de tudo, né? Em contrapartida da criação, na balança do equilíbrio. Não, é uma destruição deformada, né? E essa destruição deformada consome a humanidade e provoca várias distorções e principalmente o comportamento disfuncional, que se tornou padrão. Então não espere que alguém chegue para você e diga, oh, vamos lá, ou que reconheça o que você faz, ou que valorize quem você é. Tome consciência de você, tome consciência de quem você é, de qual escolha você quer fazer. Se você quer ser um ser humano pleno, se você vai objetivar se desenvolver como um ser humano pleno, alcançando maturidade de consciência, ou se você vai continuar nesse comportamento disfuncional, bugado, distorcido e distorcidor que a humanidade se encontra nos dias atuais, né? A humanidade moderna. Enfim, a responsabilidade é sua. Tome consciência disso. Até!